Sabe aquele filme que simplesmente fica na cabeça da gente? Pois é, hoje vamos mergulhar fundo em Homens de Honra e entender por que ele é, talvez, um dos exemplos mais poderosos da lei da atração em ação, principalmente quando tudo parece dar errado. A gente vai ver como uma vontade de ferro não só enfrenta a realidade, ela literalmente cria uma nova. E para começar, olha só essa frase. Ela é praticamente a alma do que a gente vai conversar aqui. É a ideia de que a convicção, a certeza interna, quando é forte de verdade, tem o poder de dobrar o mundo lá fora à sua vontade. E não o contrário, que é o que geralmente acontece. Bom, vamos situar a história. O filme é de 2000, Homens de Honra, e é baseado na incrível e real história de Carl Brashear. É aqui que a gente já entende de cara qual vai ser a grande batalha. O que vemos na tela não é só uma briga entre dois homens, é muito mais profundo. É uma colisão de frequências. De um lado, a energia do Carl Brashear, que é pura certeza do sucesso, e do outro, a energia de um sistema inteiro personificado ali no Billy Sunday, que foi desenhado para garantir o fracasso dele. Tá, mas e aí? Como é que uma jornada dessas sequer começa? Tudo parte do primeiríssimo princípio da manifestação, uma coisa que o Carl Brashear, desde o comecinho, já tinha dominado, ter uma clareza absurda do que queria. E essa diferença é crucial. Pensa bem, o Carl não tinha um desejo vago, sabe? Eu queria uma vida melhor. Isso não leva a lugar nenhum, é passivo, não. Ele fez um decreto, uma declaração poderosa e clara como cristal. Eu vou ser um mergulhador de combate. Isso é específico, tem força. É como se ele tivesse assinado um contrato com o futuro. E é para esse tipo de clareza, esse tipo de ordem que o universo responde. Agora a gente chega no Billy Sunday. E aqui a coisa fica interessante. Porque, olha, em qualquer outra história, ele seria só o vilão, né? O cara mau. Mas se a gente olha pela lente da manifestação, o papel dele é bem mais complicado. E por incrível que pareça, ele era necessário. É o que se chama de contraste necessário. O que é isso? Pensa assim, os obstáculos, os problemas que o Carl enfrenta, eles não estão ali para pará-lo. A função deles é outra. É forçar o Carl a querer aquilo ainda mais. É para refinar o desejo, deixar a intenção dele mais forte, mais à prova de balas. E o Billy Sunday é o exemplo perfeito disso. Ele não é só uma pessoa difícil, ele é a própria resistência em forma de gente. Tudo que ele faz, sabe, deixar o Carlo de fora, dificultar os testes, o preconceito explícito, cada uma dessas coisas gera, na verdade, um teste de fogo para a determinação do Carlo. E aqui que tá a grande sacada do Carl. Ele não gastou um pingo de energia brigando com o sistema nos termos do sistema. Ele não ficou reclamando, se fazendo de vítima, porque isso só ia atrair mais do mesmo. Pelo contrário, o que ele fez foi elevar a própria frequência. Ele focou em ser excelente, e a excelência é uma vibração, uma energia que ninguém consegue ignorar por muito tempo. Beleza. Agora vamos para o próximo passo. Como é que essa intenção toda, essa vontade de ferro, começa a virar realidade de fato? É aqui que entra a ação e um jeito bem diferente de olhar para o que a gente costuma chamar de desastre. A cena do teste na água é a imagem perfeita do que é uma ação inspirada. Pensa comigo, ele ficar 9 horas naquela água congelante não foi um esforço para ele se tornar um mergulhador. Não, aquilo foi a prova de que ele já era um. Ele só estava mostrando para o mundo material aquilo que por dentro, na alma dele, já era uma verdade absoluta. E isso leva a gente para um conceito que é, sério, fascinante. A tal da ponte de incidentes. É aquele momento em que acontece algo que parece uma tragédia completa, o fim do mundo, mas que na verdade é a ponte. É exatamente o que faltava para conectar o sonho com a realidade. É tipo o teste final de fé naquilo que se quer. A amputação da perna do Carl foi exatamente essa ponte. Para qualquer um olhando de fora, no mundo físico, era o fim da carreira, game over. Mas para o Carl não. Para ele foi o último teste. Ele fez uma escolha: ignorar o que o corpo dele dizia, o que a realidade física mostrava, e se manter fiel à verdade que ele carregava por dentro, a de que ele era um mergulhador. A consciência dele era mais real que a própria perna. E todo esse caminho leva a gente para o clímax da história. Aquele momento em que o impossível não é só desafiado, ele é rasgado, reescrito e transformado em realidade, ali, na frente de todo mundo. O cenário é um tribunal militar, e o desafio parece insuperável. Um homem com uma prótese precisa provar que consegue andar usando um traje de mergulho de 130 quilos. Pensa no peso disso.
A lógica, a física, tudo diz que não vai dar. 12. São só 12 passos. Mas não são só passos. Cada um deles é um ato de pura criação, uma batalha contra a dor, contra a dúvida, contra as leis da física, tudo para trazer o impossível para o aqui e agora. É quase como uma metáfora da física quântica. Cada passo que o Cal dá é como se ele estivesse transformando uma simples possibilidade numa certeza absoluta. E o mais incrível é a virada de chave do Billy Sunday. Ao gritar para ele continuar, ele deixa de ser o antagonista e vira o observador quântico. É a energia dele, a crença dele naquele momento, que ajuda a sustentar e a solidificar essa nova realidade que o Cal está criando. E o resultado? Bom, o resultado é a prova final. Ele não só recuperou o cargo na Marinha, ele fez mais. Ele criou uma realidade que não existia. Foi o primeiro afro-americano a se tornar Master Diver e o primeiro amputado a conseguir essa honra. Ele não quebrou uma barreira, ele quebrou várias de uma vez só. Então, no fim das contas, o que fica de lição dessa história toda? Qual é o código por trás desse poder todo de criar a própria realidade? E a resposta é esta. Olha só, a lei da atração de verdade não tem nada a ver com ficar só pensando positivo de braço cruzado. É um ato de honra. É sobre ter um compromisso feroz e inabalável com a visão que se tem. Não importa o que o mundo lá fora, o que os fatos, o que a realidade jogue na sua frente. Isso tudo deixa a gente com uma última reflexão, né? Depois de ver o que acontece quando alguém se recusa a aceitar menos do que aquilo que decretou para si, a pergunta que fica no ar é: qual o impossível por aí está só esperando para se tornar inevitável?